Boa noite a todos. Essa é a primeira aula que eu fiquei de dar aqui no grupo, que é uma aula sobre emergências em distúrbios do movimento, né? As emergências em distúrbio do movimento não são as emergências neurológicas mais comuns, mas assim como toda emergência, é importante a gente reconhecer precocemente, né, para evitar maior mortalidade. Para ficar um pouco mais didática a aula, eu vou dividir as emergências em três grandes grupos. Primeiro, as emergências que cursam com rigidez, depois as emergências em doença de Parkinson e, por fim, as emergências que cursam com hipercinesia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, falando dos distúrbios que cursam com rigidez. A maioria desses distúrbios que cursam com rigidez estão relacionados ao uso de drogas, né? Em primeiro lugar, nós temos a síndrome neuroléptica maligna. É uma síndrome que resulta da exposição a bloqueadores dopaminérgicos, principalmente bloqueadores D2. E esses bloqueadores D2 podem ser neurolépticos típicos e atípicos, ou então drogas que não são neurolépticas, mas também agem em receptores D2, como os antieméticos. Sem dúvida, as drogas mais comumente implicadas na síndrome neuroléptica maligna são os neurolépticos. E dentre os neurolépticos típicos, como o haloperidol, a flufenazina e a clorpromazina. Sendo que existe também uma relação entre a incidência dessa síndrome e a potência do neuroléptico. Então, é mais comum a gente ver a síndrome neuroléptica maligna com o uso de neurolépticos típicos de alta potência, como o haloperidol, que contribui para cerca de 50% dos casos, e a flufenazina. Mas também a gente pode observar com neurolépticos de baixa potência, como a clorpromazina, e mesmo em neurolépticos atípicos. Então, ainda que o paciente esteja usando um neuroléptico atípico, se ele tiver uma clínica compatível, a gente deve suspeitar da síndrome neuroléptica maligna. O risco também parece ser aumentado naquelas formulações de depósito. E, como eu falei, também a gente pode ter a mesma reação, a mesma síndrome com o uso de outros bloqueadores D2 como antieméticos. O Plasil, a prometazina, a clorperazina. É uma emergência em distúrbio do movimento, com a mortalidade em cerca de 20%. Pode acometer qualquer gênero e idade, mas é mais comum em homens jovens e de meia idade. E quando é que ela começa? Geralmente é uma síndrome que se instala na primeira semana após a introdução ou aumento na dose de neuroléptico. O quadro clínico típico, que a gente vai ver que é bem semelhante nas outras síndromes com rigidez, se caracteriza pela presença de uma rigidez generalizada, que no caso da neuroléptica maligna é uma rigidez extrema, difusa e geralmente com aspecto em cano de chumbo. A desautonomia, que se caracteriza aí pela presença de ou taquicardia, hipertensão arterial, pressão arterial leve, diaforese, a febre, geralmente acima de 40 graus, e alteração do estado mental, que pode variar desde sonolência, torpor, até coma em casos mais graves. E por conta da rigidez muscular generalizada, da contratura muscular mantida, esses pacientes podem evoluir com algumas complicações clínicas, como rabdomiólise, provocando uma insuficiência renal aguda, ou então, quando a rigidez atinge a musculatura da parede torácica, isso pode levar a uma redução da complacência da parede e a insuficiência respiratória. E ainda, por acometimento dos músculos da deglutição, esses pacientes podem apresentar disfagia e evoluir com broncopneumonia aspirativa. Do ponto de vista laboratorial, o que a gente observa é uma elevação muito grande da CPK, geralmente acima de 1000, e esses pacientes também apresentam leucocitose importante, às vezes de 30, 40 mil. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, geralmente a gente se apoia em critérios maiores e menores, sendo que os maiores são febre, rigidez e o aumento da CPK, e os menores são a desautonomia, alteração da consciência e leucocitose. A presença de 3 critérios maiores, ou então de 2 critérios menores, aliás, 2 critérios maiores e 4 critérios menores, indicam uma alta probabilidade de síndrome neuroléptica maligna num paciente que está exposto a tal medicação. Agora, é claro que, até pela própria apresentação clínica, de febre, alteração do nível de consciência, né, a gente não vai fechar o diagnóstico apenas com o quadro clínico. É necessário impor um diagnóstico diferencial com encefalite, por exemplo. Então, são pacientes que precisam realizar um exame de neuroimagem, no mínimo uma tomografia de crânio, o ideal seria uma ressonância,
e são pacientes que geralmente também precisam coletar um líquido para afastar a hipótese de uma encefalite. E como é que a gente faz o tratamento dessa condição? Então, a primeira coisa é suspender o agente causal que levou à síndrome neurolética maligna, geralmente facilmente identificado, né? Além disso, medidas gerais como resfriamento do paciente, medidas de suporte, né? Então, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, controle da temperatura. Em geral, aliás, em casos leves, só essas medidas gerais são suficientes para resolver o problema. Então, medidas de suporte e suspensão do agente causal. Mas em casos moderados a graves, a gente pode precisar lançar mão de outras medidas específicas. Geralmente, nesses casos, a gente começa com relaxante muscular, como o datroleno, que é um bloqueador de canal de cálcio, ou então benzodiazepínico, e se isso não resolver, a gente adiciona um agente dopaminético, como a bromocriptina, a apomorfina, o levodopa, ou até a própria amantadina. E aí, um fato interessante também é com relação à reintrodução de medicação neuroléptica, né? Voltando aqui. Porque a gente tem que pensar que esses pacientes geralmente são pacientes psiquiátricos que necessitam manter um tratamento a longo prazo com medicação neuroléptica, tirando os casos que são ocasionados por droga antiemética, né? Então, se esses pacientes precisam de manutenção a longo prazo com neuroléptico, quando reintroduzir a medicação após a resolução do quadro clínico? Então, nesse caso, o paciente melhorou, a gente precisa esperar pelo menos 2 semanas para poder reintroduzir o neuroléptico. Obviamente, a gente não deve reintroduzir o mesmo neuroléptico, que foi o agente causal, e neste caso deve-se dar preferência a neurolépticos atípicos e de baixa potência, sempre começando com a menor dose e escalonando gradualmente. A segunda síndrome que cursa com rigidez é a síndrome serotoninética. O nome já é bem claro, né? É uma síndrome também de rigidez e hipertermia, que resulta da exposição a uma, ou mais comumente, 2 ou mais drogas serotoninérgicas. Então, é raro ser causado por apenas uma droga. Geralmente, são pacientes que estão usando 2 ou mais drogas serotoninérgicas. E quais são as drogas serotoninérgicas? Embora as mais implicadas sejam os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, qualquer droga que interfira no metabolismo da serotonina pode levar a uma síndrome serotoninérgica. Então, os próprios inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores do metabolismo, como os inibidores da MAO, né, que a gente costuma usar na doença de Parkinson, os agentes que aumentam a síntese de serotonina, como o triptofano, os reforçadores da liberação de serotonina, geralmente drogas ilícitas, como o êxtase e a cocaína, os agonistas serotoninérgicos, que aí vem os triptanos, que a gente também usa muito, né, a ergotamina. Então, a gente tem que ter um cuidado específico quando vai associar 2 ou mais drogas serotoninérgicas, porque isso implica em um risco aumentado de uma síndrome serotoninérgica. E como é a evolução? A evolução da síndrome serotoninérgica geralmente é muito rápida. É um quadro mais agudo do que a síndrome neurolética maligna, com a instalação completa do quadro dentro de horas. Agora, se a gente observar, o quadro clínico meio que se sobrepõe ao quadro clínico da síndrome neurolética maligna. Então, são aqueles sintomas mesmos da neurolética maligna, como rigidez, desautonomia, febre e alteração do estado mental. Só que a síndrome serotoninérgica, ela também costuma vir com outros achados, como mioclonias, hiperreflexia, crises epiléticas e alteração do humor. Geralmente, o paciente ele fica com o humor mais exaltado. O grande problema é que a síndrome serotoninérgica, na realidade, ela é um contínuo de doença, que pode variar desde casos leves até uma toxicidade ameaçadora à vida. Então, às vezes, em quadros mais leves, nós podemos inicialmente ter sintomas apenas como acatisia e tremor, tá certo? E aí o que acontece? O paciente está lá usando vamos dizer, um inibidor da recaptação de serotonina, aí ele começa a desenvolver sintomas de inquietação e tremor, e isso às vezes pode ser mal interpretado pelo neurologista ou pelo clínico como um sintoma de ansiedade. E aí, às vezes, o clínico acaba aumentando a dose do inibidor da recaptação e agravando mais ainda a toxicidade serotoninérgica. Aí começam a aparecer
os outros sintomas mais graves, como alteração de estado mental, o clonus, a hipertermia e a rigidez muscular. Então, a gente tem que estar atento para essas formas mais leves para não piorar o quadro, aumentando ainda mais os agentes serotoninérgicos que o paciente utiliza. Em termos de diagnóstico, para a gente fazer o diagnóstico clínico da síndrome serotoninérgica, geralmente a gente utiliza esses critérios de Hunter. Então, a primeira pergunta, quando você está diante de um paciente suspeito, é indagar se ele usou ou não algum daqueles agentes serotoninérgicos que a gente citou. Se ele não usou, obviamente, não é síndrome serotoninérgica. Se ele usou, aí a gente precisa definir se ele tem algum desses 5 critérios. Não precisa ter todos. Basta ter um: tremor e hiperreflexia, clonus espontâneo, rigidez muscular, temperatura maior que 38 graus e clonus ocular ou clonus invisível, clonus ocular e agitação ou diaforese, clonus invisível e agitação ou diaforese. Se ele preencher uma dessas linhas, a gente já define que é uma síndrome serotoninérgica. Se não tiver nenhum desses critérios, a gente também descarta a síndrome serotoninérgica. Então, a gente percebe que o grande diagnóstico diferencial aí vai ser com a própria síndrome neuroléptica maligna, né? Até porque são pacientes geralmente psiquiátricos e não é raro os pacientes estarem usando os 2 grupos de medicação, um neuroléptico, por exemplo, e um inibidor da recaptação de serotonina. Então, como é que eu vou diferenciar isso clinicamente? Então, pela história, lembrando que a neuroléptico maligna tem uma instalação um pouquinho mais subaguda, mais prostrada, enquanto a serotoninérgica com início mais aguda. Da mesma forma, a resolução é mais rápida na síndrome serotoninérgica, depois que eu retiro o agente causal. O paciente melhora dramaticamente em menos de 24 horas, enquanto na neuroléptico maligna, a resposta à retirada da medicação é mais gradual, em torno de 9 dias. A hipertonia ela é mais pronunciada na síndrome neuroléptica maligna, os reflexos estão aumentados na serotoninérgica, mas não na neuroléptica maligna. A alteração de estado mental é mais comum na serotoninérgica, tá certo? E as alterações laboratoriais são mais comuns na síndrome neuroléptica maligna. Além disso, a síndrome serotoninérgica ela pode se apresentar com midríase, que é uma coisa que ajuda um pouquinho a diferenciar da neuroléptica maligna. E aí, como é que a gente faz o tratamento? O tratamento, novamente, passa por medidas gerais, como a suspensão do agente serotoninérgico, hidratação, resfriamento do paciente e controle de agitação através de benzodiazepínicos. Em casos leves, isso novamente é suficiente para resolver o problema, mas em casos graves, a gente precisa lançar mão de algum antídoto, como a ciprofloxacina, que é um antagonista serotoninérgico, até que é muito utilizado para aumento de apetite, ou então também a própria clorpromazina intramuscular. Agora, o cuidado. Se você tem a mínima suspeita de que o paciente possa ter uma síndrome neuroléptica maligna, a gente, claro, não deve fazer a clorpromazina. Então, se o paciente está usando um neuroléptico e um agente serotoninérgico, a gente não deve lançar mão de uma clorpromazina aí, mesmo que seja mais grave. E aí, também um outro distúrbio muito similar clinicamente, mas que geralmente não é a gente que vai lidar, é um anestesista, né? É a hipertermia maligna, que é uma síndrome farmacogenética rara, que cursa com uma crise hipermetabólica associada ao uso de anestésicos inalatórios halogenados e relaxantes despolarizantes como a succinilcolina. É uma síndrome que ocorre geralmente em pacientes que estão predispostos, são pacientes que têm mutação nos genes que codificam proteínas que compõem os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. O gene mais comum é esse do receptor da ryanodina 1, mas tem outros genes também já identificados. O quadro clínico muito similar às outras síndromes que nós falamos, né? Com a diferença de que aqui laboratoriamente a gente costuma observar muito a hipercalemia e a acidose metabólica. E aí existem várias doenças musculares que estão associadas a um risco aumentado de hipertermia maligna, como, por exemplo, a miopatia de Ehlers, a doença multiminicor, a miopatia nemalínica, mas uma série de outras também, que é importante também a gente reconhecer esses pacientes de risco, né, para evitar a exposição a esses agentes anestésicos. E o tratamento consiste na suspensão do agente causal, medidas de suporte e também, em casos mais graves, o uso do bloqueador de canal de cálcio, que é o dantroleno.
Então, a diferença básica aí que a gente percebe é mais o agente causal, mas as síndromes clínicas são muito parecidas. E aqui eu nem vou entrar muito em detalhe, né, que já foi discutido até numa discussão de casos da gente, que é a síndrome da pessoa rígida, né, que também pode se apresentar como uma emergência de distúrbio do movimento, porque pode causar espasmos graves a ponto de ocasionar fratura de fêmur, subluxação, herniação de conteúdo abdominal, né, lordose acentuada, e pode cursar também com disfunções autonômicas paroxísticas. O tratamento sintomático é feito com drogas GABAérgicas, como benzo, baclofeno, astropróico, levetiracetam e gabapentina, e o tratamento definitivo com a imunoterapia. Mas eu não vou me aprofundar muito, que foge um pouquinho aqui do escopo da aula. Bom, então, essa basicamente são as síndromes que cursam com rigidez. Uma outra situação que nós vamos agora falar são dos pacientes que já têm um diagnóstico prévio de doença de Parkinson ou de parkinsonismo e vão à emergência por algum motivo, né? Não é comum, mas flutuação motora, quando se agrava, pode ser um motivo do paciente procurar o pronto-socorro. Então, geralmente, só vai à emergência o paciente que tem uma piora súbita do OFF, tá certo? Então, um paciente que não travava e começa a travar, não consegue sair do lugar, ou então já tinha um freeze e começa a ter uma piora aguda desses congelamentos, tá certo? E aí, o papel, basicamente, do neurologista é identificar e tratar causas que tenham piorado essa flutuação motora. Então, alguma mudança recente na medicação de parkinsoniana, né, redução, às vezes o paciente descontinua subitamente a medicação, ou então foi diminuída de forma inadvertida a dose, a adição de medicações que podem piorar o parkinsonismo, como neurolépticos e antieméticos, e, claro, distúrbios metabólicos infecciosos. E naqueles pacientes que têm história de queda com TCE, atentar para a possibilidade de um hematoma subdural. Então, um paciente que já tem fogo e muitas quedas e teve piora súbita neurológica, vale a pena fazer uma tomografia para descartar algum evento do tipo hematoma. Discinesia também só vai ser um motivo de procura ao pronto-socorro caso o paciente tenha uma piora daquela discinesia, né? Então, pacientes que têm uma exacerbação da discinesia dopa-induzida, isso pode resultar em exaustão, desidratação e até mesmo rabdomiose pela contratura muscular mantida. E, às vezes, também, quando a discinesia afeta a musculatura respiratória, isso pode levar a desconforto torácico e taquidispneia. Mais uma vez, o nosso papel é identificar alguma coisa que possa ter contribuído para a piora da discinesia, então, aumento de medicações dopaminérgicas ou então distúrbios metabólicos infecciosos. E o tratamento, resumindo, seria reduzir a terapia dopaminérgica, tá certo? E se isso não for suficiente, né, introduzir medicações como a amantadina, a clozapina, a quetiapina e, a mais longo prazo, o próprio DBS. Psicose na doença de Parkinson também é um outro motivo que pode levar o paciente à emergência. A gente sabe que é um problema mais comum, mais prevalente em pacientes que têm demência. E os principais fatores desencadeantes são mudança no ambiente, distúrbios metabólicos infecciosos e as próprias drogas que a gente costuma usar no tratamento, né? Então, psicotrópicos anticolinérgicos e as drogas antiparkinsonianas, notadamente a amantadina e agonistas dopaminérgicos. Então, a gente é obrigado a fazer uma revisão da conciliação medicamentosa desses pacientes. O quadro clínico típico da psicose parkinsoniana se caracteriza pela presença de alucinações visuais, geralmente são alucinações complexas, né? O paciente chega a ver uma cena completa. Agora, tem que estar atento que alucinações de outro tipo são raras, então não é comum ter alucinações auditivas, alucinações olfatórias, mas geralmente é alucinação visual associada a delírios persecutórios, a agitação e o nível de consciência nesses pacientes costuma ser bem preservado. O tratamento consiste em tratar fatores precipitantes, fazer uma descontinuação daquelas medicações psicoativas que não são essenciais e que podem estar contribuindo para o quadro psicótico, né? Reduzir as drogas dopaminérgicas, como agonistas dopaminérgicos, e a longo prazo, se nada disso resolver, o neuroléptico devendo-se optar por um neuroléptico ativo, que a gente até discutiu naquela outra aula, né, Denise? Né? A clozapina e a quetiapina. São os neurolépticos preferidos nessa situação.
E aí vem um quadro também muito catastrófico que pode acontecer, ocorre principalmente nos pacientes que têm doença de Parkinson, mas existe relatos também desses casos em pacientes com parkinsonismo atípico, que é uma síndrome que é idêntica à síndrome neuroléptica maligna, só que a diferença é que, em vez de ser provocada por exposição a bloqueadores dopaminérgicos, ela resulta de uma retirada súbita de medicações antiparkinsonianas. Daí aquela importância de que, mesmo nos casos em que o paciente não responde bem à terapia dopaminérgica, né, ao levodopa, a gente deve fazer uma retirada gradual da medicação nesses pacientes, mesmo que ele diga que a resposta foi zero, tá certo? Porque pode ter uma piora súbita do parkinsonismo na forma de uma síndrome de parkinsonismo hiperpirexia. E ainda também existem casos que foram relacionados ao desligamento inadvertido do DBS. O quadro clínico, como eu falei, é totalmente igual à neuroléptica maligna, tá certo? Tem gente, inclusive, que trata como sendo a mesma doença, só que com fatores causais diferentes, né? Então, se caracteriza por febre, rigidez, desautonomia, alteração da consciência e elevação da CPK. E o tratamento consiste também em medidas de suporte e, claro, a restituição da medicação dopaminérgica e, se isso não for suficiente, usar o dantrolene. E ainda tem uma situação especial, que são aqueles pacientes que desenvolvem um parkinsonismo agudo. Então, isso também pode chegar na emergência, um paciente que não tinha nenhuma síndrome parkinsoniana e desenvolve de forma aguda um parkinsonismo. Parkinsonismo agudo é sinônimo de parkinsonismo secundário, né? Não existe doença neurodegenerativa que vai se apresentar assim agudamente. Então, nesses casos, a gente precisa excluir lesões vasculares, como AVCs de gânglios da base, lesões infecciosas, mas principalmente o parkinsonismo, que é droga induzido, né? Então, por uso de neurolépticos, de antieméticos. E aí tem todas as causas que a gente deve investigar, basicamente, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe em cada um, porque é muita informação. E o tratamento, geralmente, é direcionado à causa base, né? Em termos de terapia sintomática, não existe muito o que fazer, porque geralmente esses casos não respondem bem à levodopa. No entanto, sempre se deve fazer o teste com a levodopa, né? Às vezes, por exemplo, no caso de um parkinsonismo medicamentoso, pode ser um paciente que já tinha ali uma doença de Parkinson, uma fase bem inicial, oligossintomática, e aí vem o uso de um neuroléptico ou de um antiemético e acaba fazendo o quadro aflorar. Então, sempre vale a pena testar levodopa, porque o paciente pode ter uma resposta sintomática ainda que discreta. E agora, o último bloco da aula seria os distúrbios com hipercinesia. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, dos distúrbios com hipercinesia, acho que um dos mais frequentes que a gente vai encontrar aí são as distonias, né? No mesmo caso, distonia que começa de forma aguda, geralmente é uma distonia secundária, né? Então, a investigação deve ser direcionada para a identificação de causas secundárias, né? Como, por exemplo, AVC, AVC de gânglios da base. Aí é até interessante, né, ressaltar o ponto de que AVC de gânglios da base é uma coisa relativamente comum, né? Os AVCs lacunares, eles pegam muito núcleos da base, né? Mas a incidência de distúrbio do movimento secundário a AVC de gânglios da base é relativamente baixa. É apenas 1%, mais ou menos, em média, né? Então, apesar de AVC costumar acometer bastante gânglios da base, não é comum a gente ver distúrbio do movimento de origem vascular. Causas infecciosas, como, por exemplo, abscesso retrofaríngeo, que pode causar torcicolo agudo, principalmente em crianças, né? Distonias droga-induzidas, que eu acho que é uma das situações que a gente vai mais encontrar no pronto-socorro. Causas tóxicas, metabólicas, autoimune, né? Na autoimune, destacando-se aí encefalite autoimune e o PANDAS. E causas neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, a distonia laríngea, que ocorre na AMS. Uma das que a gente mais vai encontrar no serviço de emergência é a reação distônica aguda, né? As medicações são as causas mais comuns de distonia focal aguda, sobressaindo-se aí os neurolépticos e antieméticos, né? São a distonia aguda, que geralmente se inicia em 24 horas após o uso da medicação,
e é um problema que é mais comum em homens jovens. Clinicamente, ela se caracteriza por afetar preferencialmente a cabeça e o pescoço, e aí pode ter distonia de várias formas, como as crises oculógenas, o blefaroespasmo, trismo, torcicolo, distonia laríngea e disartria. E como é que é o tratamento? O tratamento, basicamente, aqueles três mesmos pilares de sempre, né? Então, a suspensão da agente causal, geralmente um agente neuroléptico ou antiemético, e o tratamento de urgência, né? Se o paciente tem uma distonia muito grave, muito incômodo, você deve fazer alguma medicação parenteral. Quais são as possibilidades? Piperideno, benztropina, difenidramina ou prometazina, que podem ser feitas EV ou intramuscular. Agora, o importante é o seguinte, não basta tratar o paciente e dar alta dele do pronto-socorro, tá certo? É importante ter um tratamento de manutenção, pelo menos aí por um período de 7 dias. Porque se você corrige ali na hora e não deixa um anticolinérgico de manutenção, esse paciente tem uma alta chance de recorrência do problema. Então, você deve fazer aí um curso de anticolinérgico oral por alguns dias. Uma outra possibilidade de emergência envolvendo distonia é a distonia laríngea, que ocorre na atrofia de múltiplos sistemas, né? Então, lembrar que cerca de 1/3 dos pacientes com AMS podem ter um espasmo dos músculos adutores da laringe, né? Resultando na falência, na abdução das cordas vocais. E a manifestação clínica disso é o estridor laríngeo, que é sinônimo de sintoma grave na AMS. Está relacionado a um pior prognóstico e também risco aumentado de morte súbita. O diagnóstico é feito através de polissonografia, gasometria arterial ou então laringoscopia, e o tratamento é feito com dispositivos de pressão positiva, né, CPAP, e quando isso não é suficiente para resolver, o paciente pode precisar de aplicação em loco de toxina botulínica ou ainda mesmo de uma traqueostomia, nos casos que isso não for suficiente. E aí vem a situação mais dramática de todas, que seria o status distônico, tá certo? Que é o paciente que já tem um diagnóstico prévio de distonia, geralmente uma distonia que já é generalizada, e ocorre uma piora pronunciada dessa distonia, levando a espasmos graves. Nesses casos, 60% dos pacientes costumam ter entre 5 e 16 anos, e é mais comum também no sexo masculino. E os principais fatores que podem levar a esse status distônico são infecção e alteração nas medicações. E por conta dos espasmos graves, esses pacientes podem ter complicações clínicas como hipertermia, insuficiência respiratória, né, se atingir os músculos da parede torácica, e rabdomiólise também. E esse aqui foi um fluxograma que eu encontrei para o tratamento de status distônico, em um artigo de 2013. Também se divide basicamente em terapia de suporte e medidas específicas, né? Terapias de suporte são aquelas de você identificar os fatores que são precipitantes, corrigir registros metabólicos infecciosos, hidratar o paciente. E medidas temporárias geralmente envolve você fazer um hipnótico ou até mesmo usar agente anestésico, anestesia geral, para esse paciente, enquanto começam a agir as medidas que são distonia específicas, né? E aí, para esse tipo de paciente, aí a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, né? Os pacientes precisam de politerapia oral, então você tem que usar várias drogas anticolinérgicas ou então depretoras de dopamina, como, por exemplo, triexfenedil, biperideno, tetrabenazina e haloperidol, tá certo? Sendo que também você pode tentar outros agentes, como baclofeno, benzo e gabapentina. E até mesmo levodopa, se você desconfiar que aquele paciente possa ter uma distonia levodopa responsiva. E se isso não for suficiente, aí a gente tem que lançar mão de medidas invasivas, como bomba de baclofeno intratecal, DBS no GPI ou palidotomia. O outro distúrbio do movimento que também pode se apresentar na forma de uma emergência seria a coreia, né? Então, a coreia, ela também, quando aguda, não é muito comum a gente ter coreia aguda, né? Mas quando aguda, geralmente a gente tem que pensar ou em AVC, ou distúrbios metabólicos, como hiperglicemia ou hipoglicemia, né? E causas autoimunes. Aqui no nosso meio, né, a gente sempre deve lembrar da possibilidade de coreia de Sydenham naqueles pacientes com a coreia generalizada de início agudo, tá certo?
mas também outras doenças autoimunes podem cursar dessa forma, como o lúpus e a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Um exemplo interessante de coreia que se manifesta como uma emergência é a hemibalismo hemicoreia aguda, né? Cujas causas mais comuns são o AVC, de núcleo subtalâmico, ou então a hiperglicemia não cetótica, sendo que em crianças também uma causa comum seria a doença de moia-moia. Esses casos, geralmente, eles melhoram espontaneamente em meses, independente do tratamento que você faça. Então, se o caso for leve, não estiver afetando muito a qualidade de vida do paciente, a gente pode adotar uma conduta mais conservadora. Então, hemicoreia ou hemibalismo pós-hiperglicemia ou pós-AVC, melhora geralmente em 1, 2 ou 3 meses, tá? Agora, para os casos que estão afetando a qualidade de vida do paciente, a gente pode lançar mão de bloqueadores dopaminérgicos, como haloperidol, olanzapina, ou depletores como a tetrabenazina. Ou ainda também agonistas GABAérgicos como os benzodiazepínicos. Passando agora para as mioclonias também, né? Então as mioclonias elas podem se apresentar de uma forma aguda. Quando ela é secundária a AVC, geralmente é AVC de tálamo, tá? E de tronco cerebral, mas o que a gente mais vai encontrar provavelmente no hospital são as mioclonias que aparecem após um episódio de parada cardiorrespiratória, né? Então, após um evento de anóxia cerebral. Mas também a gente deve lembrar dos fatores metabólicos que podem levar à mioclonia. Então, esses pacientes precisam de testes de função renal, de função hepática, porque as insuficiências renal e hepática são causas comuns de mioclonia aguda, né? E também as mioclonias que são induzidas por droga. Eu destaco aqui as mioclonias que estão associadas aos opioides, porque tanto o próprio opioide como a retirada do opioide podem levar a um quadro de mioclonia aguda. A diferença é que aquela induzida por opioide vai responder, obviamente, a naloxona, né? Agora, aquela que é por retirada de opioide não responde à naloxona. O próprio tratamento é o benzodiazepínico, né? E aí eu destaco as mioclonias pós-parada cardiorrespiratória, né? Que o que a gente tem que tentar diferenciar aí é se é um status epilépticos, mioclônicos, ou então se é uma mioclonia não epiléptica pós-anóxica, seria a síndrome de Lance-Adams, né? A diferença clínica é que o status epilépticos mioclônico, ele já aparece logo nas primeiras horas após o episódio de anóxia cerebral, e é um marcador de prognóstico ruim, né? É claro que o diagnóstico aí definitivo vai ser feito através de um exame de eletroencefalograma para a gente saber se aquela mioclonia é de origem epiléptica ou não, se ela é apenas um distúrbio de movimento, né? Agora, a mioclonia pós-anóxica, que seria a síndrome de Lance-Adams, ela já surge depois de alguns dias. E essa mioclonia aí, ela já não está associada a um prognóstico tão ruim. Então, é quando o paciente começa a se recuperar do evento anóxico, é que surge a mioclonia, que caracteristicamente é uma mioclonia de ação, tá certo? E essa mioclonia pode melhorar com o passar dos anos. A notícia boa é que o tratamento sintomático é muito parecido, salvo pelo fato de que o status mioclônico tem que ser tratado mais agressivamente, né? Com medidas para status. Mas o tratamento com drogas de manutenção, basicamente, é o mesmo para as duas. Caiu para você? E aí a Denise estava falando nos tiques Voltou. hoje, né? E os... Conexão caiu aí? Caiu. Caiu só. Travou um pouquinho. A gente ouviu até o final do slide passado. Tá, ok. E os tiques, tá certo? É muito difícil um tique ser causa de uma procura à emergência, né? Isso só vai acontecer se houver uma exacerbação muito grande dos tiques, aqueles tiques se tornar violento, tá certo? Ou então estiver causando algum comprometimento secundário. Às vezes o paciente tem um tique de pescoço, por exemplo, que se for muito intenso e muito frequente, pode levar a uma mielopatia cervical por compressão, assim como pode acontecer, por exemplo, em um paciente que tem distonia cervical, se ele tiver uma piora muito importante dessa distonia. Ou então um tique, por exemplo, de mão ou de membro inferior, tá certo? Que pelo movimento repetitivo acaba levando a uma neuropatia compressiva, tá? E aí, mais uma vez,
o nosso papel é identificar fatores que são desencadeantes ou precipitantes dessa piora, como estresse físico ou emocional, infecções e medicações que possam ter piorado os tiques. Nos casos que a gente tiver uma causa secundária, obviamente a gente deve dirigir o tratamento à correção dessas causas, tá certo? Mas se o tique for muito incapacitante, aí a gente tem que lançar mão de tratamento específico, e geralmente são agentes neurolépticos, né? Ou então a clonidina e depletores dopaminérgicos, como a tetrabenazina. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. É um tema muito extenso, né? Tem muita opção aí de emergência, de estudo do movimento, mas era isso que eu tinha para passar.